Tá impagável, então, a dívida? Já está impagável. O mundo pode quebrar por conta disso ou não? O mundo pode quebrar por conta disso, sim, senhor. Ele provavelmente vai quebrar por conta disso. Os globalistas já estão esperando esse movimento. Eles chamam isso de Great Reset. Nós vimos nesse pouco que a Argentina fez o quanto ele melhorou. Mas também melhorou de um nível de preço que estava horrível, né? A moeda deles... Agora, por que o peso desvalorizou tanto? Porque não existia mercado de crédito em peso. O mercado da Argentina era puramente dolarizado, mesmo com peso. Se você não tem estoque de moeda circulando em termos de crédito, qualquer emissão que você faz, você hiperinflaciona o mercado. E você, o que você tem visto de Argentina, que o pessoal tem falado aí, de Milei? Não, é que o pessoal, na verdade, tá animado, né? Com tudo, meu, pô. De um lado aqui a gente tem um governo que sinaliza pra cada país, né? Irã, você vai ver lá, é um absurdo. E do outro lado tem um cara fazendo um projeto ali com o Elon Musk e tal, querendo trazer a indústria pra lá. Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, eu deixo até anotado aqui, que é sobre essa ameaça que o Trump fez pro Lula, né? Que eles estão querendo criar a moeda BRICS ali pra fazer negociação entre si. Das tarifas. Então isso daí ele já deu uma ameaçada brava ali no Lula, né? Deu. A coisa fica feia pro Brasil. Nos BRICS em geral. Fica ruim para todos eles. Mas eu sempre gosto de dizer, eu acho que isso é um pouco de retórica. É bem mais retórica, porque aquilo que eu estava dizendo antes, esse tipo de medida é uma armadilha para os Estados Unidos também. Veja, os Estados Unidos hoje, ele tá num volume, ele tem um volume de dívida de 36 trilhões de dólares, custando aí por volta de 1,5 trilhão por ano de juros, que é 4, pensa aí, 4% de 36, 5% de 36. 1.800. Mas não dá 5, né? Porque tem emissão de 3, 4. A média deve ser uns 1.300, 1.400. Porque ele tem emissão que ele emitiu a juro mais barato. Vai lá, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, que já é maior do que o orçamento de defesa. 1 trilhão e 300. O que os Estados Unidos precisa financiar? Financiar os 36 trilhões e você tem que lançar papéis para financiar o déficit que ele tem esse ano, mais os juros. Isso daí, o consumidor americano consome crédito, e este crédito você precisa gerar moeda, você precisa criar moeda para que essa moeda termine no financiamento da dívida americana. Sem você ter uma criação líquida de nova moeda, como é que ele financia os juros? Né? Porque o estoque é cada vez maior. Sim. Todo ano, passou um ano, é 1,5 trilhão a mais de dólar que precisa, porque é os juros. Hoje eles estão com um déficit de cerca de 2,5% a 3%, que já dá quase 1 trilhão, né? Então já está negativo em 1 trilhão. Mais o juro que vai ter. Mais 1.400 aí, pelo menos, de serviço. Então ele vai ter que financiar 2 trilhões e tanto. Exatamente. E da onde vai vir esse dinheiro? Do mercado. O mercado tem esse dinheiro? Se todo mundo já tem ativos financeiros numa carteira, da onde vai vir 2,5 trilhões a mais? Você precisa expandir o crédito. Por isso que chegou lá o ano passado, o pessoal já estava pressionando o Federal Reserve para baixar o juro, porque os bancos não conseguiam mais emprestar, com aqueles prejuízos que nós mostramos aqui. Sem os bancos emprestarem, não tem criação de moeda. Sim. Sem criação de moeda, não tem 2 trilhões para financiar a dívida do governo. Entendeu? Sem essa criação de moeda, não tem consumo do americano. Quando tem consumo do americano, crédito, o americano consome com crédito, esse dinheiro vai parar na China, no Brasil, não sei o quê, volta para a dívida americana. Ou se ele consome internamente com crédito, quem vendeu o produto tem dinheiro para comprar a dívida americana. Então, assim, é tanta gente precisando financiar serviço de dívida, e não é só o governo americano. Você tem muitas empresas, você tem uma competição enorme por financiamento hoje, para financiar. O governo americano precisa de 2 trilhões. As empresas que estão devendo precisam de mais tanto. É tanta gente precisando financiar. De onde vem esse dinheiro? Por isso que o juro a 5% estava alto demais. Estava alto demais para você manter. Então, toda essa pressão para o Fed baixar o juro. Só que ele baixa o juro e mesmo assim não resolve o problema. Não resolve porque tanto, você precisa expandir o crédito. E aí? Se o Trump vai lá e coloca uma tarifa de 100%, como ele ameaçou, olha o problema que ele causa.
100% de tarifa. O que acontece com os preços dos produtos? O que acontece de imediato com a demanda americana de produto? Cai. O cara não tem dinheiro para comprar mais caro. Ou ele compra menos, ou ele não compra, não tem dinheiro. Se ele não compra, o que acontece? Não tem criação de crédito, não tem superávit dos países BRICS, não tem demanda para os títulos da dívida americana, que os BRICS compram. Ou, se você não tem emissão de crédito, você não tem a demanda para a dívida americana. E aí? Aí você tem uma crise de crédito e os juros abrem mais. Então, o impacto imediato vai ser sentido. Se ele mete uma tarifa 100%, você pode ver os juros do Treasury de 10 anos indo para 7%, 8% aí. Escreve aí. Sim. Pode escrever. Ele dá uma quebrada no E aí você cria um problema de crise. Então, assim, para mim, eu falo sempre, é o único ponto fraco da economia americana hoje. O Trump não pode brincar com isso, porque ele não manda nisso aí. Ele está na mão do mercado. Está na mão de quem decide se vai comprar a dívida ou não. Agora, se não tem criação de crédito e você tem alta nas taxas, o que tem que fazer o mercado? Se não tem dinheiro novo para você financiar o governo, o que ele faz? Começa a vender ações, começa a vender imóvel, começa a vender coisa que não rende para comprar o juro de 7 e 8. Aí você tem crash, vai ter queda de ativos. Tem uma deflação de ativos. Deflação de ativos. E assim, a questão do Trump é que ele não tem como bancar esse blefe que ele fez, mas na verdade ele fez um anúncio que é uma profecia autorrealizada. Por quê? Porque o BRICS já tinha acabado. Não haverá moeda do BRICS. Isso não existe, é uma viagem. Quem vai confiar no Biden, no Putin, junto com o cara do Irã, junto com a China, todo mundo junto. A China que faz prédio vazio, a China que tá cheia de empresa, tá cheia de empresa que é fraude lá. Você não sabe o que tem, o que é verdade, o que é mentira lá, pô. Então, na verdade, ele foi uma pá de cal numa coisa que já tinha acabado, mas que vai ficar pra história de tipo, o Trump acabou com a moeda do BRICS. Não, ele já falou que não vai ter. Não tem essa coisa de substituir o dólar neste atual cenário das coisas. Nesse o dólar só será substituído se o próprio dólar implodir. E implodir o dólar é simplesmente você ter uma mega deflação e créditos deixarem de ser pagos. Aí você implodiu uma boa parte dos dólares de circulação. Aí você pode ter espaço para outra moeda. Senão, mas o valor do dólar vai subir de qualquer maneira. Exatamente. O dólar que restou fica valendo. A crise fortalece o dólar, na verdade. Essa é que é a questão. Porque ela fortalece é a única... o que sobrar de dólar. Exato. Por isso que eu sempre recomendo, para esse tipo de crise, você guardar T-bills. Treasury bills de 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque esse é o único papel que o cara tem que pagar de verdade. Quando você tá gerindo uma crise, você tem que se manter solvente. Eu quero manter o banco que me dá o cheque especial, eu tenho que continuar pagando. Eu deixo de pagar pensionista, deixo de pagar, mas o cara que me dá o meu, o cara que dá o sangue na minha veia, eu tenho que manter. Você deixa de pagar outras, mas comida você não deixa de comer. Não. Então, a comida para um gestor de tesouraria é o cara que empresta dinheiro de curto prazo para ele, é o cara que ajuda ele a quitar. Então, o mercado, para não fechar o mercado de open market, que é o mercado de dívida, ele tem que manter solvente os papéis curtos. Ele deixa de pagar os juros do bond de 30 anos, deixa de pagar pensão, deixa de pagar o repasse e tal. Ele defaulta em outras coisas. Entendeu? Menos no curtinho, Igual o Brasil foi assim. Por isso que eu nesse cenário deflacionário, o T-bill é o melhor ativo em dólar para você ter. Porque ele não. Por mais que a taxa suba, você está sempre rolando ele está pagando. É uma espécie de um CDI lá do americano. É o CDI do americano. E uma coisa interessante, então, é exatamente essa questão, que a dívida do dólar vai aumentar o valor do dólar, porque vai ter menos dólar. A gente fez uma conta da outra vez, inclusive o Faca falou, o T-bill, tem que comprar esses títulos curtos e tal. Títulos de 1 ano a 2 anos lá já fecharam, né? Já fechou bastante, então já valorizaram desde que a gente deu essa... a gente falou desse ativo aí na outra vez que a gente esteve aqui. O Faca fez uma conta da outra vez que eu acho que fica bom para o pessoal entender o contexto, a situação do mundo atual. Então o mundo deve hoje tipo 300% do PIB. 300, 305, 300% do PIB, o mundo. Famílias... Isso escrituralmente, né? Se você pegar derivativo, pegar dívidas que não são escriturais, tipo pensão. Pensão é uma dívida que não é escritural. Eu não tenho um compromisso de estar tanto pro mês, mas eu tenho lá
pagamento. Você pegar dívidas em geral, é mais que isso até. Então vamos chutar 350% do PIB. Então, famílias, empresas devem muito e o governo. Então, o PIB global é na faixa de uns 70 trilhões, mais ou menos, de dólar. Então você faz vezes 3, dá 200 e pouco, dá uns 250 trilhões de dívida. Então o mundo deve uns 250 trilhões de dívida. Se o serviço da dívida for tipo 5%, para facilitar a conta, quer dizer, se os juros que for pago para essa dívida é 5%, então dá mais ou menos uns 12 trilhões. Como o PIB do mundo deve ser uns 70, 60, 70, então 12 trilhões significa que nós temos que pagar tipo 20% do PIB por ano só de juros. Só para servir a dívida. Só para servir a dívida. Então, assim, se você não paga, você tem que criar novas dívidas para rolar essa dívida. Então a dívida ela seja, vai aumentar. Tem que aumentar o crédito em 12 trilhões, pelo menos, para você sustentar o valor das dívidas. Só para sustentar o valor das dívidas. Desculpa. Então isso é uma bola de neve. Então o governo americano pode subir o endividamento dele para 40, 45, 50. Ninguém sabe o limite, essa é a questão. Desde que tenha financiamento. Mas em algum momento, se uma pessoa começar a não pagar a outra, o que vai acontecer? Vão sumir dólares. Então, toda aquela conversa do Renato 38, do pessoal do Bitcoin, de muita gente falando do juro negativo e da impressão de dólar e da hiperinflação e tal, vai voltar. O dólar que emitiu tanto dólar que tinha sobrando, que tinha inflação de dólar, agora vai ter uma deflação. Então, volta a força do dólar. O pessoal fala de hiperinflação, mas hiperinflação que nós já tivemos, hiperinflação. Hiperinflação foi o que aconteceu de 1932 para cá. O dólar tinha um valor, e ele vale 0, poucos por cento do que ele valia em 1930. $1 lá, hoje $1 vale 100 vezes menos do que valia em 1930. Isso é hiperinflação. E a gente olha até os vídeos, né, que antigamente a pessoa pegava ali uma casa, quanto que é? Não, era $20 a casa, tipo, aí você vê hoje em dia não vale nada. Então, o pressuposto para hiperinflação é você conseguir emitir moeda para sempre. Só que você não emite papel, você emite crédito. Como é que você vai emitir crédito para sempre? Você precisa de um tomador, um doador, e todo crédito você tem que ter, para ser sustentável, você precisa pagar juros. Se você não consegue mais pagar os juros dos créditos no mundo, das dívidas, como é que você vai emitir mais? Você já não consegue nem pagar o da dívida atual. A dívida implode, ela desaparece. Está impagável, então, a dívida? Já está impagável. O mundo pode quebrar por conta disso ou não? O mundo pode quebrar por conta disso, sim, senhor. Ele provavelmente vai quebrar por conta disso. Os globalistas já estão esperando esse movimento. Eles chamam isso de Great Reset. Tá? Exato. O grande reset. Então, nós temos para eles não faz diferença. Porque eles não têm a dívida, eles fabricam a dívida. Eles fabricam o dinheiro, eles são os banqueiros. O banqueiro é o cara que imprime o dinheiro, porque ele que dá o crédito. E o que é interessante? A gente tem, então, um compromisso marcado com essa dívida em algum momento no futuro. Quanto mais você vai postergando e você vai fazendo populismo, vai imprimindo dinheiro e vai tentando resolver a questão como a China tal, você vai aumentando o tamanho da bola de neve, então vai ficando cada vez mais arriscado. É como o Taleb diz que é como uma floresta que você não deixa ela pegar fogo e aí os materiais orgânicos eles vão cada vez se acumulando mais e mais e mais. Ao invés de você ter pequenos focos de fogo que vão diminuir esse material orgânico e vão evitar um grande incêndio, uma explosão que aconteça de uma hora para outra, a gente está acumulando fragilidade, então a crise pode ser pior que 29. Eu acho que será pior que 29 e eu acho que nós vamos ver essa crise esta década. Você acha que essa década ainda? Esta década. Não acho que o mundo tem mais 5 anos para aguentar isso. E muita gente está acompanhando. Porque eu tô vendo agora já. Nós estamos em nível, as taxas. Eu tô vendo o seguinte: se o Treasury for para cima desses 5, que é a resistência dele, 5, e começar a ir na faixa de 7, 8, 10, acabou. Para mim já acabou. É muita dívida. Se você não rola essa dívida com esse juro, acabou. Se não começar a não rolar dívida, tem 2 trilhões para emitir todo ano. Nossa, muita Nesse juro de 2,5, 3, vai aumentando. Porque você não pagou, rápido. Ele aumenta. É exponencial, é juro composto. É juro sobre juro. E o tempo passa rápido, né? Igual o Rocha falou aqui. Muito. Juro sobre juro. E o que é interessante? É muito importante essa nossa conversa aqui, a gente vir atualizando a turma. A gente vai trazer soluções, né? Ideia, por quê? Porque eu vejo anarcocapitalista ou austríaco ou não sei o que falando,
se fosse eu que entrasse no governo, dava calote na dívida. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Para muita gente aí falta uma experiência de ter passado 1, 2 anos num back-office, numa mesa, numa ponta de uma mesa, para você entender como é que é feito o negócio, né? Então, assim, não dá para você falar simplesmente não paga a dívida do governo. Primeiro, por causa de uma questão moral, são viúvos, aposentados e tal. Não é o malvadão que tem a dívida, é todo mundo que tem a dívida, né? E a segunda coisa impopular você é que fazer isso. Quebra qualquer governante que fizer isso não se reelege, toma impeachment, não sei o quê, entendeu? Verdade. E a gente já conversou sobre isso também. Você acha que tem um limite, o Trump? O que esse DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental aí lá do Elon Musk com o Trump, o que esses caras vão poder fazer? Legal. Eu acho que eles vão tentar fazer isso, que nem eu falei, tem que ser na base da eficiência. Se você não for na base da eficiência e for por um lado assim, meio que do Trump, vamos peitar, você pode ter um efeito pior que o remédio ser pior que a doença. Perfeito. Entendeu? Tipo, você tá tratando o cara por alguma coisa, aí você dá um remédio pra ele que vai dar uma parada cardíaca. Tem que ser pelo lado da eficiência. Aos poucos, né? Entendeu? O Trump tá tentando. Ele fez um anúncio aí que quem quiser investir 1 bilhão nos Estados Unidos, que ele vai aprovar as licenças muito rápido, licença ambiental vai rapidinho. Crown Private Ele lá. tá tentando trazer dinheiro para não ter que cortar tanto. Porque se também, ele tem que analisar cada corte para ver como é que isso impacta o PIB. Né? Porque é corte, e de imediato, quando você corta, o PIB cai. Né? No print do PIB daquele mês, cai. Porém, se o mercado faz conta que a trajetória da dívida é positiva, o PIB cai, mas o mercado continua financiando. Né? Então depende. E os governos estaduais e federais americanos, eles aumentaram muito suas despesas nos últimos anos. Por exemplo, na sexta-feira saiu um dado de emprego lá, que é o tal do payroll. E na quarta saiu o ADP. O ADP é privado, são só empregos privados. E o payroll é a soma dos dois. O ADP deu diminuição de 40 e o payroll deu aumento de 20. O payroll é todos os empregos menos os rurais, né? O non-farm payroll. A conclusão que a gente chegou é que, assim, independente de metodologia, quem criou o emprego mesmo foi o governo federal. Péssimo. E isso não é eficiência, na verdade. Não cria nada. Ele pegou dinheiro ele pega, não é nem dinheiro do povo, ele tá financiando. Ele pegando dinheiro por empréstimo, né? Pra criar. Eu trouxe um monte de coisa sobre o mercado aqui que eu vou mostrar. Se quiser colocar, você me avisa aí que eu coloco. Vamos mostrar sim. Se quiser já ir colocando, já podemos ir colocando. Qual que um pouco sobre o DOGE, né? Que é esse departamento aí que o Trump tá querendo fazer. Eu gostei muito do que o nosso professor Guilherme Freire falou, da áurea, né? Eles estão com uma áurea assim de, fizeram 60%, né, de votos e ganharam em vários estados. E então estão vindo com uma autoridade muito grande para esse governo. Eu acredito na genialidade do Elon Musk. Muita gente diz que ele é o anticristo e um monte de conversa assim, mas eu acredito bastante. E eu não sei se você viu, Facá, não sei se você viu, Luan, eles estão fazendo a transição sem usar os sistemas do governo federal. Eles estão fazendo uma transição privada, lá em Mar-a-Lago mesmo. Então eles não estão usando aquelas ferramentas do Deep State, do software. Eles não querem telegrafar o que eles vão fazer. Né? Eles estão fazendo uma coisa bem para não ter sabotagem, né? É muito inteligente. O Trump aprendeu ali. Então eles juntaram, fizeram um bunker lá em Mar-a-Lago e eles estão planejando a transição não de dentro do Deep State americano, com os departamentos, os softwares, os trelos da vida, porque isso daria munição para o Deep State, para os funcionários internos dos Estados Unidos, que são os que sabotam, né? Desde Kennedy, tudo. Pega a informação aí, se vira, né? O Faca, pode falar qual que é o... Isso aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha medidas... Pode começar desse daí? Tinha medidas de otimismo, medidas de otimismo e pessimismo do mercado? Lembro. Essa é uma delas. Isso aqui é call option. Call option é o que o roxo gosta. As callzinhas. As callzinhas aí. As calls que é apostando na alta do preço, tá? Isso aqui é a média móvel de 50 dias das opções de compra na bolsa lá. Dos volumes. Dos volumes. Isso é o volume de negociação de calls de opções
aconteceu nos últimos anos um evento muito interessante, que os vencimentos foram ficando cada vez mais curtos. Hoje as pessoas negociam opções de um dia. Então, elas negociam no dia, a opção de um dia. E o volume é absurdo. Então, ou seja, isso aqui é uma medida da quantidade de pessoas que está apostando na alta da bolsa, na alta. Então tem muita gente aí. E é histórico, e ela tá num ritmo exponencial, ela tá subindo muito. Ou seja, isso aqui é muito mais conduzente com fim de movimento do que com começo de movimento, tá? Em começo de movimento e meio de movimento não tem esse tipo de alavancagem. É no fim. O pessoal me pergunta se há uma bolha no Bitcoin. E eu digo que a bolha não é só no Bitcoin. Na verdade, é uma bolha nos Estados Unidos. Eu acho que a bolha é os Estados Unidos. A bolha é o dólar. Todo o funding, que é dólar, é renda fixa. A bolha é renda fixa. Porque é o dólar que... o pessoal o funding em dólar que permite que você compre as coisas. Porque quando você compra, você entrega o quê para comprar aquilo? Dólar. E quando você consegue dólar para comprar as coisas sobem contra o dólar. Não, e a própria Bolsa Americana também, o pessoal tá usando como ativo, né? Todo mundo tem Bolsa Americana, todo mundo tem dívida americana, além de imóveis e tal. Então, assim, isso é uma medida do otimismo. Das pessoas que estão apostando. Próximo. Nossa. Esse aqui é o volume do Single Stock Leverage ETF. ETF são os fundos de ações single stock, quer dizer, se existe fundos para você comprar uma certa ação, que você, em vez de comprar ação, você vai no fundo e compra um fundo que só compra aquela ação. Só que esse fundo é alavancado. Quando o cara quer comprar 4 vezes Tesla ou 3 vezes Nvidia, aí a pessoa o cara no fundo já monta a estratégia. E você só compra ali Você só compra a cota do fundo, a cota do fundo é a Nvidia 3 vezes alavancada. Sim. Entendeu? Ou 2 ou 4. Conhece aí, né? O QQQ. Tem vários. O QQQ é do Nasdaq, certo? Então aqui, ó. Isso aqui é o volume. Alavancagem em bolsa. De alavancagem em bolsa. Né? Se for pegar aí, ó, de 2023 para 2000 Isso aqui... Nossa. Então é uma febre especulativa. Eu afirmo para você que isso aqui que é. Nossa. Isso e pela inclinação, pela tamanho da força, né? E sabe uma característica parecida com o 29, com os da década de 20? Parecidíssimo com o 29, com o ano 2000, também que teve um crash da Nasdaq, só que muito maior. Bem parecido com o 2000, que é o seguinte, o cara não vê tanta oportunidade na economia real. Ele já não tem tanto emprego que tem de garçom, não sei o quê, porque o white collar tá caindo. Então, empregos de escritório, empregos intelectuais, o cara que tem diploma tal, tá caindo. E o emprego que tá aumentando é o blue collar. Então, se você quiser ser encanador, pedreiro, faxineiro nos Estados Unidos, garçom, pô, tem um monte de emprego sobrando. Mas não é um emprego, assim, né, sexy e glamuroso. Então, muita gente que tá começando a se dedicar à especulação. Viver de especulação. O cara tem lá 100, 200 mil dólares, ele fica procurando esses grupos de alavancagem, muita gente fica lá no cripto, Bitcoin também. Muita gente em cripto, meme e tal. Coins, é um subindo. Pouco também já dos sintomas de uma decadência, porque as pessoas não estão buscando atividades reais. Ninguém está criando riqueza. O cara ele vai fazer o curso do day trade, do cara que tem a Lamborghini, que falou que alugou um jatinho lá estacionado para tirar uma foto e tá vendendo curso. É isso aí. E as pessoas não têm esperança, então elas estão entrando nessa coisa da especulação. E década de 20 foi assim, década de 2000, 98, 99, a mesma coisa. O próximo vai dizer a mesma coisa, quer ver? Olha lá, próximo. Isso aqui, ó. Total Small Trade, essa aqui é o S&P, né? O gráfico do S&P. A Bolsa Americana em cima. Isso aqui é o crash de 2008. Ó. Isso aqui é o crash de 2008. Sim. Esse é o de 2000, 2002, esse é o de 2007 e 2008. Em cima, de 2020. Olha ali o Small Traders Long. Nossa, tá super. Então, e os hedgers, quem tem carteira, o sardinha tá aumentando, então, e o dinheiro esperto, o tubarão tá diminuindo. Exatamente. Quem tem carteira tá oferecendo proteção, tá vendendo futuro para oferecer proteção pro especulador. E os small traders, quer dizer, o especulador pequenininho, que é sempre o último. É o cara que paga a conta. Então, como funciona? O esperto, o tubarão entra primeiro, o fundo de pensão tal, a baleia, ela puxa,
A pessoa física chega no final, porque é capa O de motorista Veja. de táxi, o É. garçom, não sei o que lá, que tá lá brincando de comprar $1.000, $2.000 de ação e tal. Eu sigo vários canais de vários temas no YouTube, e aí eu vejo os caras, eles estão começando a especular. Tem cara da Red Pill, tem cara de vários temas que os caras estão falando de bolsa, de Bitcoin, e usando analogias do stop, não sei o que, eu tô morrendo de rir. Então, esse gráfico mostra exatamente a armação, a arapuca que os donos do dinheiro armam para a sardinha pagar a conta. Então, o final do movimento põe na capa do jornal, põe a influenciador falando, põe todo mundo dizendo que Cristo voando. põe a bolsa na moda, aí a pessoa física vem, O abraça. negócio já subiu, Isso. tudo isso aqui, ó. É. Já subiu isso aqui Final tudo. do movimento. Entendeu? Você tá devendo pelo menos uma correção pra cá, mas não quer saber. O nego canta que isso aí vai pro céu agora. Porque fala assim, a bolsa tá dando 5% ao mês, faz não sei quantos anos. Então, outra coisa que acontece final de ciclo de aumento de juros, começo de queda de juros. Então, quando os juros começam a cair, o pessoal que faz valuation, analista tal, de sell side, de corretora, começa a dizer que tudo vale um monte, porque no fluxo de caixa dele lá, a empresa, como o juro caiu, o valor futuro dela descontado aumentou. E não só isso, tem um efeito nos private banks também e nos fundos de pensão, que é o fechamento da curva de prêmio de risco da renda fixa. O planejador, o private banker, ele faz um planejamento para o cara que tem uma carteira de 5, 6 milhões lá, dizendo, daqui 2, 3 anos você vai ter 10 milhões, porque tem a taxa de juros, aqui tem o prêmio de tal. Na hora que os prêmios de juros começam a diminuir, começam a ficar mais magros, na hora que ele for fazer a projeção do cara, ele já não consegue prometer que o cara vai ter 10 milhões daqui a 1, 2 anos, porque a projeção de juros diminuiu. A única coisa que ele pode fazer é aumentar a bolsa. Olha aí. Então, a bolsa vai aumentar porque os analistas de sell side vão falar para aumentar por causa do FOMO que o Faca falou, que é o cara, tá subindo, eu não comprei, meu vizinho comprou. Tô com medo de ficar de fora do rally. Aí o cara volta a ser moda no churrasco do fim de semana, o cunhado, não sei o que, os caras começam a fazer grupo que discute trade, discute investimento, e depois o negócio do prêmio de risco dos juros que cai, obrigando a pessoa física a dar aquela última entrada obrigatória na bolsa, até que o mercado vai lá e dê a rasteira, que é a crise de liquidez que nós estamos avisando que vai acontecer em algum momento aí. E esse aqui, Facá? Vamos lá. Esse aqui é o Conference Board Leading Indicator Economic Index. O Conference Board de Michigan sempre tem um Leading Indicator, né, de economia. É um indicador antecipado. Ele consegue prever recessões. Sim. Olha como é que ele tá. Pum, para baixo. Cada linha cinza que vocês estão vendo aqui é uma vez que teve recessão. E o Leading Indicator cai junto ou antes, tá vendo? Então, esse indicador antecedente que mexe com vários dados macro, como inadimplência, uma série de coisas, o que ele faz? Na hora que ele bate o topo lá em cima, começa a virar, normalmente foi quando nós tivemos a recessão. E lembra que eu já falei para vocês, desde 60 para cá nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recessões. Todas as vezes esse indicador se antecipou. Se você voltar a 29, foi umas 12 vezes que teve recessão, ele bateria aí pelo menos umas 11 vezes. E olha a última pernada para baixo. Estamos esperando uma recessão agora, também. 2024. Então, mesmo que leve mais tempo, que, sei lá, volte a subir um pouquinho, para mim tá encomendado. É energia acumulando. Qualquer momento ali pode bater. E cada dia que passar, provavelmente as consequências serão piores. Quanto mais demorar para acontecer a recessão, maior será a recessão. O elástico esticando. A recessão ela não aparece no espelho retrovisor e ela costuma vir nesses períodos de extremo otimismo, como essa coisa do Doge, né? Então é possível que aconteça nessa gestão do Trump, exatamente porque eles vão mexer com coisas muito sensíveis, vai ter otimismo, já está meio encomendado, faz 2 anos e tanto que a taxa de juros inverteu e está desinvertendo agora. Então meio que está tudo combinado para o ápice da festa. Vamos lá. E o Brasil ficou de fora da festa. Olha aí, isso aqui é o Mortgage Backed Securities.
É os papéis com garantia em hipotecas. Delinquency rate, que é a taxa de inadimplência. Né? Olha aí. É ó. o seguro contra default, né? Não, aqui não é o seguro, aqui é só a taxa de. É o percentual de default, o percentual percentual de inadimplência nos papéis mortgage, nos títulos lastreados em Hoje hipotecas. 10% das hipotecas estão Com algum tipo de atraso. atrasadas. E olha como é que foi na crise De das 2008, hipotecas. 2008. Nossa, então já tá no mesmo nível. Já. Ou seja, Tecnicamente a E é recessão já percentual, começou. não é falar é porque o dinheiro, a inflação, não. Isso aqui é percentual. Então, estamos no mesmo nível. mesmo nível. Tem isso. Olha o Bitcoin. Isso aí. O cara que comprou lá o negócio, você viu o cara que comprou o quadro das bananas por 6 milhões de... Nossa, absurdo. Você lembra dessa? Lembro. Você viu isso? E é um especulador de Bitcoin, é sempre a mesma história. São esses Então, isso aqui, ó, de Bitcoin. Isso aqui é o último fundo da última correção que o Bitcoin teve, que é o 15 mil, né? Uhum. Só que o Bitcoin veio daqui do zero, tá? Sim. Então ele fez esse mesmo movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ele fez 3 vezes. Começou aqui, depois aqui, e depois aqui. Ou seja, numa correção simples, ele pode voltar para cá. O Bitcoin pode bater então uns 15 mil dólares? Pode. Eu diria para você que qualquer sell-off de 30% na bolsa, o Bitcoin volta para 15 mil dólares. 30%, 40% na bolsa. 30, 40% na bolsa, que não é muito difícil. Porque o Bitcoin é 3 vezes o Nasdaq alavancado. Nós trouxemos um gráfico aí da outra vez para mostrar. E assim, quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer na crise de liquidez. E por quê? Por que o Bitcoin tem essa natureza? Porque o Bitcoin, ele não tem valor intrínseco em dólar. Ele tem valor intrínseco em Bitcoin, mas ninguém negocia nada em Bitcoin ainda. Não sei se no futuro vai negociar ou não. Ele opera como ativo financeiro especulativo. Sim. Exato. Entendeu? E todo mundo toma dinheiro emprestado em dólar, os fundos estão alavancando. Quando você alavanca, significa que você está tomando empréstimo em dólar para comprar ele. Enquanto tiver esse grau de alavancagem, ele vai operar igual a bolsa e vai cair igual a bolsa também, vezes 3. É isso. E aquele cara, o Michael Saylor, que ele tá alavancado em Bitcoin? Ele pega dinheiro do mercado ali? Como que funciona ele? Eles já tentaram explicar isso de várias maneiras para mostrar que aquilo não é uma pirâmide e não é Muita uma gente coisa fala que ele é um feita pra quebrar. picareta, né? Não, ele não é picareta. Se a tese dos hiper bitcoinheiros for verdadeira e o futuro a gente comprar e vender as coisas em Bitcoin, se realmente o Bitcoin virar a moeda, então, ótimo. O MicroStrategy, que é o fundo dele lá, a empresa dele, vai valer trilhões e trilhões de dólares. Mas é binário. Mas antes disso acontecer, vai ter uma grande desalavancagem. Isso vai em acontecer. Bitcoin. Isso que eu tô falando. Naquela minha conversa com o 38, eu disse para ele, eu não sei se vai virar moeda. Você pode ter total razão. Sim. E o Bitcoin virar uma moeda depois disso aqui. Só que eu não compro agora. Porque agora é um ativo financeiro, não é uma... Eu não consigo comprar tudo em Bitcoin ainda hoje. Eu vou ter que, para comprar, eu tenho que entrar na conta, fazer uma conversão, não sei o que, senha, pegar dólar de novo para comprar. Então, assim, ele hoje pode estar mais pra cara de especulação do que para você Eu não saio na rua comprando as coisas de Bitcoin. Eu não tenho o token para ficar passando igual você passa o cartão de crédito, tantos Bitcoin aqui, tanto aqui. Não é assim. Sim. Então, hoje, não adianta eu fazer poupança em Bitcoin agora, porque eu vou tirar coisas, eu vou ter que desalavancar em dólar, vou ter que me desfazer de dólar para comprar Bitcoin. E se eu estou me desfazendo de dólar para comprar Bitcoin, eu estou justamente entrando numa coisa que está nesse grau de alavancagem. Eu quero esperar passar a alavancagem. Se eu vejo uma desalavancagem em todos os ativos, para que eu vou entrar no Bitcoin agora? A não ser que ele vai evaporar, vai ficar proibido, que ele não vai. Enquanto ele estiver caindo, ele não vai ficar proibido. Ele vai ficar proibido se um dia ele chegar no fundo e depois começar a subir, aí eles proíbem. Mas enquanto ele estiver caindo, não está proibido. Se uma coisa está caindo de preço, quem vai proibir o que está caindo de preço? E o interessante contrário, do Bitcoin é que a crise de liquidez vai ser exatamente o momento que o Bitcoin vai cair, porque é da natureza dele. Como ele não gera nenhum fluxo de caixa, nem nunca vai gerar, tem juro, né? Não tem juro nenhum, então ele não tem valor residual. Por exemplo, tem empresa na bolsa hoje, construtora,
que ela tem 500 milhões de land bank lá ou ela tem 500 milhões no caixa e ela tá valendo 300 milhões na bolsa. Tem construtora nessa situação. Caraca. Então, se você desmontar a empresa, o valor residual da empresa é maior do que ela tá valendo hoje. Então, essa empresa tem valor intrínseco. O valor residual de liquidação dela é positivo. Ela tem ativos. O Bitcoin não. O Bitcoin não tem valor residual nenhum, é zero. O valor intrínseco dele é zero. Ele tem valor Mas extrínseco. enquanto tiver irracional o Ele tem mercado, ninguém faz expectativa. essa conta. Tá? É. Por quê? Porque é uma irracionalidade o cara chegar ali. E aí Sim. você vê, nesse nível aqui, você vê todo tipo de explicação racional para explicar por que comprar o Bitcoin a 110 é uma maravilha. É. Comprar foto, comprar essas coisas assim, né? Que não gera E caixa. o que é interessante? Por exemplo, você pode gostar de banana. Sim. Eu acho uma banana tem utilidade, tem proteína, tem não sei o que. Mas você compra um cacho de banana a $1.000? De jeito nenhum. Não, mas não deixa de ser bom a banana, só que a $1.000 não compra. Exato. É comprar Bitcoin a 110 é que nem comprar um cacho de banana a $1.000. É loucura? Eu acho que não vale. Nesse grau de alavancagem, não dá. Eu não tô falando, veja, para vocês que gostam de Bitcoin, eu não estou falando que é ruim ter Bitcoin. Eu estou falando que neste preço, se eu tenho uma plantação de. Eu tenho uma plantação de melancia. A mandioca não, que a gente vai lembrar da Dilma. Se eu tenho uma fazenda que planta, sei lá, melancia. Pô, se amanhã a melancia vai para $10.000 cada peça, Nossa. eu vou sair correndo para vender melancia, não vou comprar mais. Eu vou pegar todos os meus dólares dessas vendas de melancia e vou comprar outra coisa. Ah, você acha ruim melancia? Não, não acho ruim, mas nesse preço não dá. Não faz sentido. Então, exatamente esse é o motivo pelo qual qualquer coisa que tenha um fluxo de caixa de 1 centavo, se o juro for zero, isso vale infinito. Isso é uma conta matemática. Da mesma maneira que, porque a taxa de juros está caindo e também todo um incentivo e tal, o Bitcoin ele segue subindo. Mas, na hora que faltar dinheiro na praça, na hora que o dólar valer muito, as pessoas vão vender os seus Bitcoins para comprar dólar. Que foi aquela foto que eu trouxe da outra vez, lembra de um cara dizendo que queria vender o carro dele por $100? Na crise de 29 tem uma foto clássica de um cara vendendo o carro dele por $100 para pagar uma dívida que ele fez na bolsa. Então, a mesma coisa vai acontecer. E aí, a comunidade do Bitcoin é uma comunidade, é uma minoria intransigente. É o que o Taleb diz que precisa ter para você fazer alguma coisa acontecer no sistema, no mundo. Vamos lá. Mas, será que a comunidade do Bitcoin vai aguentar ver o Bitcoin cair 90%? Essa aqui. O que é isso aí? Aqui é o Year over Year GDP Estimate americano. Isso aí é direto do Fred, lá do site. Projeção do PIB e ano por ano do Você do tem PIB o passado americano. e a projeção, né? Aí. Percent change of annual rate. Quer dizer, não se estima um PIB muito grande, né? Ele tá ali, ó, 2%, né? O crescimento do PIB, né? 2%. O DOGE, né, que é o departamento lá de eficiência, tal, o Trump de maneira geral, inclusive com o novo secretário do Tesouro, né, eu te mandei, né, que o cara gosta do Taleb e tal, né, é bem legal, esse cara, ele também é gestor de hedge fund e tal, esse secretário do Tesouro, um cara intelectualmente muito, conversei com alguns caras aí, disse que o cara é muito bom, e eles querem fazer um negócio que são as 3 setas, 3 arrows lá, 3, que é 3% de PIB real, eles querem ter nos próximos anos de governo Trump, 3% do PIB de superávit, e o terceiro é aumentar a produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia. São os 3 objetivos lá nos Estados Unidos. Pela projeção que o Faca mostrou aqui do PIB, provavelmente já não vão conseguir um PIB real. E olha aqui, a produção industrial. Olha quanto tempo ela já está beliscando com a recessão ali. Com esse PIB de 2% lá, mesmo assim você não vem da indústria. Não vem, né? Não vem da indústria. Caramba. 1/3 desse PIB atual é investimento do governo. E é que, na verdade, às vezes aumenta o PIB, mas E não o melhora a resto- qualidade, né? E o resto do PIB é consumo externo. Serviço e consumo. Consumo externo, que não é consumindo da indústria americana. Porque você está vendo que a indústria americana não cresce. As empresas de serviço americanas, né, que são as empresas que vendem Finanças, né?
Google, finanças, bancos, Apple, que é software, que é muito contrato, muito serviço, elas geram muita receita para os Estados Unidos. É que eu acho que acabou já. Né? Depois É só. isso aí. É isso aí. Isso aí. Ah, não, Ah, isso não, aqui não, é tem mais outras aqui, ó. Ah, não, isso aqui voltou. é o índice da Bolsa Mundial, o World Stock Index, É. que tem um ETF que é uma carteira de bolsas mundial. E a divergência de momentum também. Ou seja, isso é indicativo de que não tá tão de que forte. não tá Tá forte. subindo sem força, né? É. Subindo meio. Sem força, acho que aí acabou. Esse daqui é o Avelino tá falando. Ele mandou um superchat aqui. O que acontece com os bancos que estão shorts em prata, ouro, em volumes maiores do que existem no mundo? Vai ser tipo um GameStop e os bancos estão comprados em ações quando vier um crash? Abraço para os dois, sou fã. Então, a questão do ouro é que, como o Faca falou, se você tem uma crise de crédito, uma crise de liquidez, então não vai ter dinheiro para o ouro, porque o dinheiro fica caro, os juros ficam altos e o ouro ele tem o carrego, né? Porque o ouro também não paga juros nenhum. Então, via de regra, não é um período em que o ouro e a prata sobem, né, Faca? Sim, eles podem continuar subindo por mais um pouquinho. Agora, em relação à bolsa, Ele vai estar mais. o ouro vai continuar subindo em relação à bolsa. O ouro não cai 90%. Não. Bolsa pode cair 90%. Então, a bolsa vai subir em ouro. É. Perdão, a bolsa vai cair Em comparação ao em ouro. comparação ao ouro também. Porque a bolsa vai cair mais que o ouro, então, em comparação ao. Então, se bolsa, você o ouro tiver vai ter. long ouro, short S&P, você pode ganhar dinheiro. Aí, ó, já é uma Você faz um short S&P para comprar. Se não existisse o dólar, se tudo fosse transacionado em ouro, então você teria que ter operações. Nenhum funding seria em dólar. Imagina que você vende S&P e compra ouro com os dinheiro. Aí você não tem dólar, você tem ouro contra S&P. Você ganharia dinheiro, porque numa desalavancagem global, não é o ouro que vai desalavancar, são os ativos financeiros. O ouro cai, mas cai continua como devagar, moeda. porque ele não tem passivo, né? O ouro é um ativo sem passivo. O ouro é uma reserva de valor, Sim. entendeu? É que ele opera como especulação hoje, porque muita gente toma empréstimo em dólar para comprar ouro. E ele O vai dólar, acabar como ele foi caindo, mas emitido é em grande pouco. quantidade e ficou muito tempo com juro baixo, todo mundo pega empréstimo para comprar. Verdade. Tá na onda.